Começou. Shalom Adonai, que a graça do Senhor que tem estado continuamente sobre a nossa vida, nos guardando, fazendo com que a promessa e a palavra do Pai se cumpra em nossas vidas, onde nós temos a afirmação e cremos assim mediante a fé que praga alguma chegará à sua tenda. Então, glorifique a Deus por saber que mesmo em tempo de aflição, em tempos conflitantes, o Senhor tem cuidado de nós. E graças a Deus por isso. Então, nos alegremos no dia que nos fez o Senhor, um dia abençoado aqui em Cataguases, um dia de sol, um dia em que o sol vem para aquecer e para nos dar uma condição aí de trazer mais uma dose de esperança em tempos oportunos. Então, estamos iniciando mais uma live que já tem sido habitual, sempre nesse horário às 17 horas, e hoje com a presença do Bispo Luiz Fernando Rames, da 8ª Região, que vai estar participando conosco e interagindo com os irmãos. Então, um abraço a todos os irmãos, o Bispo já está aqui acenando, vamos aqui estabelecer uma conexão. Amém. A paz do Senhor. Paz, meu querido, tudo bem? Ótimo, agora melhor ainda. Rapaz, você tá bonito aí, rapaz. Estamos tentando, né? Tentando permitir que o Senhor Deus nos transmita a alegria dele, que é a nossa força, e criar situações, né? Oportunizar situações para que possamos manter vivo, né, Bispo? Essa realidade, né, que apesar de ser tão conflitante, ela nos informa que ainda existe esperança. E essa é a proposta, trazer uma dose de esperança em tempos oportunos. Então, uma satisfação recebê-lo, nossos irmãos já estão chegando, se conectando aí. Deixe o Senhor à vontade para fazer a sua introdução, dar o seu alô a todos e até iniciarmos aí orando, apresentando a Deus neste momento, que nós sabemos que a oportunidade existe. E o que mais tem me incomodado é justamente a gente deixar passar o tempo e não se aperceber que o tempo não volta mais. E que é uma necessidade de aproveitarmos o tempo. Possamos, então, hoje, fazer isso aí na melhor forma possível. Fique à vontade. Pastor Júlio, uma das coisas que a gente mais reclamava é que a gente estava sem tempo, né? Isso. Reclamamos tanto que a gente estava sem tempo, precisava tanto de tempo, queria tanto ficar em casa uns dias. A gente que é bispo, por exemplo, que viaja tanto, fica tanto fora de casa, Isso. a gente queria ficar uns tempos parado. Agora tá bom, aí Deus já deu isso pra gente, né? Agora a questão sempre é a pergunta, o que a gente faz com esse tempo, né, que a gente tem, que a gente, como desfrutar disso, tá? Então, a gente vai se redescobrindo, né? Graças a Deus, tá indo em paz, tá indo na bênção. Como já disse alguém, vai passar, né? Já está passando, né? Vai passando, devagarzinho, a gente vai enfrentar. Mas é uma honra falar com vocês, é uma honra estar contigo. Sinceramente, muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado por essa honra, tá? Na verdade, nós é que agradecemos porque, assim, nós, em meio a uma situação como essa, ganha-se notoriedade que sempre Deus nos dá ferramentas e nos dá também um poder de criação para buscar soluções, né? E Deus tem me incomodado todas as vezes que eu dobro meu joelho para orar, que não é tempo realmente, como o Senhor afirmou aí, de lamentar. É tempo de aproveitar justamente as oportunidades. E assim, nós não queríamos ser assim, que acontecesse esse empecilho na agenda pastoral, na agenda da igreja, na agenda também do episcopado, mas Deus permitiu justamente o nosso encontro assim, através das ferramentas, das redes virtuais. Não é? Desde a invenção de Gutenberg, da imprensa, aquela Bíblia que precisou aí ser sacrificado 1000 carneiros, né, para tirar o couro, para fazer aquela Bíblia, até o advento da tecnologia, hoje, pelos e-books, que Deus tem mostrado que Ele dá, sim, criatividade, mas que muitas das vezes nós é que
abrimos mãos de utilizar. E Deus está nos dando essa oportunidade. Então, eu que agradeço a Deus por seu pronto atendimento. Eu vejo que entre os bispos, nós tivemos aqui o bispo Calegari, criamos uma sintonia, e eu tenho percebido que há um vínculo entre vocês, há uma relação, e essa relação nos favorece. E é isso que nós queremos aqui, como pastores, como discípulos, ser favorecido de alguma forma e ser alcançado em oportunidade como essa. Hoje vai ser realmente um bate-papo, que o bispo possa ficar bem à vontade, porque são coisas muito propícias. A gente do Colégio Episcopal e dentro do próprio Conselho Geral, a gente desfruta de uma amizade muito boa, muito boa. Que ela não é fruto de um coleguismo, mero coleguismo. Aquela amizade obrigatória de função, não. Ela vem sendo construída há muitos anos. Então, por exemplo, o primeiro pregador que eu ouvi pregando na igreja metodista arliana foi o Jamir, que hoje é o bispo superintendente geral. Quem foi o meu pastor na minha adolescência, juventude, quem me encaminhou para o seminário e também me encaminhou para o pastorado foi Elisiário Alves dos Santos, bispo na segunda região. Então, o bispo Simvaldo, ele foi o primeiro camarada que acreditou em mim como líder. Ele era o diretor de jovens. Então, o bispo Sebastião Calegari, por exemplo, é alguém que eu tenho uma admiração já de muitos anos, pela inteligência, pela capacidade de levar as coisas de Deus, o compromisso dele. A primeira vez que eu estive perto do bispo Calegari, eu tive uma notícia da esposa dele, que ele era um homem que orava muito. Aquilo já me marcou. Então, assim, então essa história vem sendo construída. Os secretários gerais, Celso Florencio, Luiz Carlos Leite, o Ronaldo, todos nós fizemos seminários juntos. Nós praticamente nós somos todos da mesma época. Então, esse coleguismo que a gente tem hoje dentro do Conselho Geral e do Colégio Episcopal, ele não é apenas volto a dizer, um mero coleguismo de função, não. É um coleguismo que vem sendo construído há muitos anos. Então, as minhas filhas chamam, por exemplo, tanto o bispo Elisiário, o bispo Simvaldo, de tio bispo. Tio bispo. Entendeu? O filho do bispo Simvaldo, o pastor Samuel Coelho, diz que eu sou o pai dele também, segundo pai. Entendeu? E conta isso para todo mundo, fala para todo mundo. Então, é uma bênção a gente hoje, a Igreja Arliana, desfrutar, como sempre desfrutou, mas eu vou falar do hoje, que é o meu tempo, de um conselho geral tão amigo, tão próximos um do outro. Né? Isso é legal, né? Isso é bom. Eu e o pastor Hamilton, que é o secretário-geral de missões, quando nós éramos adolescentes, aliás, eu era adolescente, porque ele é bem mais velho, dá até para ver. Meu cabelo está branco, mas ele é bem mais velho que eu. O pastor Hamilton, e nós viemos aqui em Vitória fazer aquela escola missionária com o pastor Vince, do Rego Barros. Quando tinha uma escola, primeiro escomil da vida na Igreja Arliana, nós viemos fazer. Aliás, acho que eu e ele somos os únicos remanescentes daqueles grupos todos. Então, então é uma parceria de muitos anos, né? A gente já se conhece há muitos anos. Então tem sido. Isso facilita, pastor Júlio, a nossa missão, isso facilita a tarefa, fica leve, né? A coisa fica mais leve, pastor, que a gente não é estranho um ao outro. A gente se conhece, a gente tem uma amizade. E isso é gostoso, isso é bom, isso é bom. A Igreja Arliana está de parabéns com relação a isso. E cada um com um perfil, né? Então, o bispo Calegari, o bispo Elisiário tem mais um perfil de oração, o bispo Jamir de conciliação, o bispo Simvaldo de liderança. Então, cada um tem um perfil e esses perfis vão se agregando, né? Eles vão se complementando. Porque eu sempre penso que uma liderança boa,
Não é uma liderança onde todos são iguais, é onde todos se complementam. Essa que é, para mim, a liderança boa. Eu, desde quando fui diretor nacional de jovens, porque naquela época era uma região só, né? Então a gente era diretor geral de jovens. Na época da Wesleyana, com uma região. Então tinha o pastor Gervaldo, o Gervaldo foi diretor-geral, e aí veio o Simvaldo, foi diretor-geral, o Eliseu foi diretor-geral, e eu vim substituindo o Eliseu. Então, a gente, desde aquela época, eu tenho uma liderança, sempre tive uma liderança muito plural. Eu sempre, até hoje, como bispo, eu tenho SDs, cada um com um jeito, com uma percepção. Porque eu não posso ter gente que pensa exatamente como eu penso. Eu quero gente que vai enxergar o que eu não enxergo. Isso é que eu acho que complementa. Às vezes, eu vou na contramão de muito coaching, de muito ensino. Porque eu penso que eu preciso ter gente que enxerga o que eu não enxergo. Inclusive, por exemplo, eu tenho um SD que é pastor em tempo parcial, que é o pastor Marco Batista Machado, o Marquinho, né, que todo mundo conhece como Marquinho, que é o pastor da Central de Vitória. Ele, por exemplo, ele por ser em tempo parcial, eu estou citando o exemplo dele, poderia citar de outros, e porque o nome de cada um deles, mas ele me faz bem porque ele me faz enxergar a vida de um pastor em tempo parcial. Porque às vezes a gente só lida com o pastor de tempo integral e a gente não percebe as dificuldades e os olhares de um pastor de tempo parcial. Eu tinha, por exemplo, o pastor Raimundo Matos, que você conhece. O Raimundo Matos também era em tempo parcial. E eu me lembro que logo no início do meu episcopado, ele me ajudou demais numa situação. A percepção dele como pastor de tempo parcial foi muito importante naquela decisão que eu tinha que tomar. Então, eu gosto desses perfis que vão se complementando. Não dos perfis que abanam a cabeça, parecendo aquelas vaquinhas de presépio, né? Com medo do bispo, com medo. Não, eu gosto de uma liderança onde a gente tem vários tipos de perfis e esses perfis vão se complementando. Eu gosto muito disso, Fabiano. Ô, Júlio, entendeu? Gosto dessa percepção. Eu gosto disso. E o senhor já parou em algum momento? É lógico que a gente costuma afirmar que nós tivemos aqui uma perda, né, do pastor Fabiano, né? Para a glória de Deus, não. Para a glória de Deus foi um propósito. Mas nós sabemos que fica assim fica uma vacância. E mesmo diante dessa realidade, é real que a gente procure se apegar a um direcionamento. E nós estamos hoje, graças a Deus, bem estruturados nos GECELs, que tem dado esse sustentáculo. Mas, ao mesmo tempo, diante de toda essa avalanche que vem agora, é normal cada um voltar um tempo, fazer um exercício de memória e lembrar de algumas frases que ficaram marcadas, ditas pelo pastor Fabiano, e uma das quais justamente reflete essa ideia que o bispo abordou sobre a questão da diversidade, né? Que o apóstolo Paulo ele traz essa realidade para a gente. Ele fala isso na carta aos Coríntios, ele fala na carta aos Efésios, sobre a questão da necessidade de realmente permitir-se ser usado por meio dos dons e dentro da diversidade, mas com um propósito, um final, que é edificar a igreja. E o pastor Fabiano ele falava que toda pessoa curada, toda pessoa sarada, ela é apta para também ser útil, para também ser usada dentro desse propósito. E junto com uma outra frase que ele afirmou, que ele, quando foi chamado, que ele identificou o chamado, ele decidiu, ele ficou entre viver a perfeita, agradável, a boa vontade do Senhor, ou viver uma vida sem significado. E é justamente em cima disso que aí a gente pega um gancho, porque a proposta hoje era falar um pouco de vida e ministério e referenciais. Aí nós já citamos aqui, o bispo já citou vários referenciais, já contou um pouco na narrativa da sua caminhada. Eu já entrei agora com o pastor Fabiano. Então,
É justamente essa a proposta. E eu quero deixar bem claro que assim está sendo um prazer muito grande poder implementar essas ações e trazer uma luz. Porque se houver alguém nesse momento que está aí buscando um direcionamento, a gente de repente está falando aqui, com certeza estamos falando para vários pastores que nessa hora, de repente, pastores até que estavam fazendo parte da agenda do bispo, né, de estar visitando. E, infelizmente, foi impedido. E, assim, de uma hora para outra, ele tem que reformular o que fazer, pastores... Eu também tive dificuldade para lidar com as mídias sociais, para mexer aqui, esse mundo tecnológico. Mas tivemos que aprender mesmo diante da necessidade. Então, esses pastores também estão nos acompanhando, buscando esse direcionamento. E, assim, ficaram muito felizes quando conseguiram se conectar com o Bispo Calegari, lembrando, o Bispo Calegari na rua aqui da igreja que ele ajudou a construir muitos anos lá atrás, e hoje a igreja ela cresceu, o Bispo agora está narrando. Então, é uma coisa maravilhosa poder pegar esse ponto aí de partida, pegar esse gancho que o Bispo já introduziu, e aí continuar a nossa conversa aqui. Mas fique à vontade. Você falou aí do Fabiano, né? Que de fato é uma perda para a gente, é uma perda muito grande, né? Claro que os céus ganham, né? Mas a família, a igreja, as ovelhas, a denominação sentiu demais. Eu, por exemplo, tive aproximação com o Fabiano nesses últimos tempos, né? Quando comecei aqui Bispo da Oitava, eu ouvi o testemunho dele no Rio de Janeiro, num daqueles encontros de Gessel, o trouxe aqui no concílio passado, ele falou sobre Gessel, e dali a gente teve uma afeição muito gostosa, muito boa, então vai fazer falta. Mas a minha preocupação e a minha luta está sempre sendo o seguinte, que há uma geração que precisa responder esse tempo, para esse tempo. E eu me preocupo hoje, como bispo, até com os novos pastores que vão chegando, que vão se formando, vão estudando no seminário. Porque boa parte, às vezes, já chegam com a cabeça querendo responder a questões ou a perguntas que não se fazem mais. Então, eu me lembro que quando eu cheguei na Igreja Wesleyana, ainda tinha uma grande discussão sobre usar brinco, sobre usar batom, qual o tamanho da roupa ideal, se mulher podia usar calça comprida ou não. Então, era a discussão daquele tempo. Era um tempo que não tinha internet, não tinha telefone celular. Quem tinha telefone era rico, né? Quem tinha um telefone fixo era rico. E quem tinha um telefone fixo ainda tinha ações da Telebrás, né? Isso mesmo. Era um negócio impressionante. Tinha dinheiro, tinha capital Então, hoje, essas perguntas não se fazem mais. Hoje, Então, quais são as perguntas que a gente tem hoje? Então, elas estão no campo da ética, elas estão no campo da sociabilidade, do social. Então, como você disse, por exemplo, esse tempo aí da pandemia, ou esse tempo de reclusão, fez com que alguns pastores hoje, ou talvez todos nós, estejamos trabalhando mais do que trabalhávamos antes. Porque talvez a gente entrou numa rotina de terça, quinta, domingo, terça, quinta e domingo. E, de repente, a gente viu que a gente não tem mais a terça, quinta e domingo. A gente se viu obrigado a ter que pregar todo dia. Todo dia. Todo dia tem que mandar uma mensagem, todo dia tem que fazer uma visita de alguma maneira online. Tem que aprender a mexer com as mídias, tem que aprender a fazer outras invenções. Então, esse tipo de comportamento é desafiador. E para essa hora, principalmente, nós vamos precisar muito da juventude. Talvez a gente tenha aqui jovens assistindo a gente, e você é pastor na igreja local. Eu tenho uma grande expectativa e esperança com a nossa juventude. Eu sei que a gente está numa dificuldade muito grande.
Porque a gente tem crianças na igreja, a gente tem adolescentes na igreja, mas quando chega naquela época da juventude, a gente às vezes não os vê tão participativos, envolvidos. E alguns, muitos pastores têm reclamado isso comigo. Bispo, nós estamos perdendo. Eu tenho dito isso a ele, de que nós precisamos responder a esses jovens. Precisamos ser resposta, aproximação com esses jovens, entender a cabeça deles. Você imagina o seguinte, essas crianças que estão hoje aí com 8 anos, já nasceram com chip, meu filho. Já tem chip no cérebro, já nasceram com o celular na mão, já nascem mexendo com tudo. Então, daqui a 15 anos, se os pastores daqui a 15 anos não souberem entender a cabeça dessa turma, eles vão sair da igreja, vão procurar outra denominação. Então, por exemplo, por que a gente viu agora recentemente 3 estádios de futebol lotados, que é o movimento Descend? 3 estádios de futebol, 2 em São Paulo, 1 em Brasília, lotados com uma juventude, uma juventude que ficou o dia inteiro buscando a presença de Deus. Aí eu ouço alguns pastores eles falarem assim, mas a juventude, os jovens hoje não querem nada. Como não querem? Talvez o que a gente está fazendo já não responda aos anseios, não desperte os anseios dessa turma. E nós precisamos repensar isso. Então, eu acho que esse tempo está sendo desafiador. Então, o ministério hoje é desafiador. E não é só por causa da pandemia, não, porque a pandemia vai passar. E nós vamos voltar para o culto. Agora, nós vamos voltar para o culto do mesmo jeito. Nós vamos fazer a mesma coisinha de sempre. Sabe? Então, e outra coisa, né? Nesses tempos de pandemia, adolescentes, jovens e mesmo de igreja estão ouvindo pregações boas demais por aí. Com certeza. Com certeza. Aí, se o pastor voltar para a igreja e ficar pregando aquela pregaçãozinha, sabe? Assim, tipo, irmão, não tive tempo para preparar, os irmãos sabem, e tal. Se não voltar com uma graça diferente, com uma pregação mais sólida, mais constante, quer dizer, como nós vamos segurar essa turma? Como é que a gente vai responder a essa geração? Então, meu questionamento, em termos de liderança, eu me lembro, eu volto a dizer, eu tive a graça de Deus e também, assim, eu vou usar a expressão sorte, mas, por favor, num bom sentido, tá? Com certeza. De ter, por exemplo, o bispo Elisiário, pastor José Moreira da Silva, bispo Gessé, pastor Coro, pastor Benildo Torralba Maldonado, Simvaldo, deixa eu ver quem é, Éder Barbosa, Cláudio Otávio Lopes. Eu tive muitos pastores que trabalharam muito perto de mim, conheci pastor Eli Ferreira Guerra, trabalhei com ele, e tantos outros que me ensinaram demais. Eram pastores, gente, apaixonados por almas. Eu posso contar um exemplo aqui, no início do meu ministério? Pode ficar à vontade. Olha, eu fui pastor do Cláudio Divino, ajudando o pastor Cláudio Divino, outro camarada também com quem eu aprendi demais. Por exemplo, o pastor Cláudio Divino, quando ele assumiu a central de Petrópolis, no lugar do bispo Elisiário, foi o Cláudio Divino que introduziu o ministério de louvor na Igreja Arleana. A Igreja Arleana não tinha ministério de louvor. Foi com ele que a gente introduziu o ministério de louvor e outras coisas. Mas eu me lembro que quando eu saí da central de Petrópolis, eu saí já com 1.200 membros. E eu fui ser pastor em Nilópolis, na primeira igreja de Nilópolis. Pastor novo, achando que, descendo de uma igreja grande, ia chegar numa igreja menor, eu ia arrebentar. E eu me lembro que, o passado tempo, os batismos eram distritais. E quando nós fomos fazer o batismo distrital, o pastor Eli Guerra, que era o SD, perguntou assim, Fernando Rames, quantos você tem para batizar? E eu me lembro que eu não tinha ninguém ainda para batizar. Eu disse, pastor, não tem não, mas vai aparecer um, Deus vai dar graça. E eu me lembro que quando eu era ajudante, e ali na central de Petrópolis, então a gente batizava às vezes, chegamos a batizar 120 pessoas de uma vez só. E eu que cuidava dos batizandos, dando aula tal, junto com o pastor Cláudio. E eu me lembro que às vezes alguém falava assim para mim, pastor, eu não sei se eu estou preparado. No meio de 120, eu chegava e falava assim, irmão, você não está preparado?
é melhor irmão não batizar não, porque batismo é coisa séria, né? Aquelas coisas de... Mas quando eu fui para Nilópolis e que eu não tinha ninguém, eu me lembro que a adolescente, a Ruth Melo, ela é cantora hoje, ela é esposa de um pastor do Rio de Janeiro. A Ruth Melo chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou querendo batizar, mas eu não sei se eu devo batizar ou não. Aí eu mudei meu discurso. Eu disse, não, irmão, quem tem dúvida é o diabo, a irmã é de Deus, vamos lá e tal, né? Então, como é a nossa atitude? Mas nessa fase, eu fui conhecer o chamado Elcio Esteves Bafa. O pastor Elcio, enquanto eu tinha 1 ou 2 para batizar, o Elcio tinha 10, 12, 15, 20 para batizar. Um senhorzinho. E eu falei assim, meu Deus do céu, rapaz, como é que esse homem batiza tanta gente? Um dia ele me chama para pregar na igreja dele. Quando eu fui lá, ele me deixou no púlpito, o Júlio, e falou assim, ô Fernando, espera só um pouquinho aí que eu já volto. E ele foi conversando e cumprimentando cada pessoa da igreja na hora do culto. E eu perguntei ao pastor ajudante dele, perguntei assim, o que o pastor Elcio está fazendo? E ele me disse assim, é que o Elcio, ele sabe o nome de todas as ovelhas e ele não esquece os pedidos de oração. Provavelmente, ele está perguntando para aquela irmã se a oração de quinta-feira ou de terça, se Deus já respondeu. Olha só, rapaz. Aquilo me impressionou tanto. Eu falei, gente, esse é o segredo desse homem. Ele não prega bem, ele não é bonitão, ele não tem um ministério de louvor que arrebenta, a igreja não é linda, mas as ovelhas dele percebem que ele as ama. E isso foi impressionante. Então, para o contexto dele, ele era relevante, moderno, sabe? Então, eu espero que os nossos seminários, quem está estudando, os jovens que estão na igreja, mesmo que não sejam pastores, mas que sejam engenheiro, médico, pedreiro, mecânico de automóvel, mas que corresponda ao chamado de Deus. Porque nós não podemos ficar na pandemia chorando as nossas perdas. Vamos parar com isso. Nós temos que, na pandemia, perguntar a Deus como a gente pode ser bênção nesse tempo, porque abençoados nós já somos. Concorda ou não? Eu penso assim, né? Eu já sou abençoado. Quando eu morrer, eu não vou para o céu. Eu vou chegar em casa, porque o céu já está em mim. Amém. O céu já está em mim. Eu já vivo o céu, eu já tenho o céu já está na minha vida. Então, a nossa expressão deve ser uma expressão de como eu posso ser bênção nesse tempo. Então, não é... Eu tenho visto muita gente só lamentando, e de fato, há muita gente perdendo muita coisa. Mas eu penso que a igreja, como igreja, ela não tem que lamentar que as portas estejam fechadas. A gente fica triste porque não está tendo aquele cultão. Mas a gente não pode lamentar a porta fechada. O que a gente tem que lamentar é se passar esses 30 dias e a igreja não fez nada a não ser ficar esperando a porta da igreja abrir. E isso é que é ruim. Se a porta da igreja não abre, a gente vai para a rua. Então, de alguma maneira, a igreja precisa ter uma mobilidade. Claro que com juízo, claro que com responsabilidade. Então, por exemplo, hoje, aqui na região, e essa semana, e acho que em todas as regiões, está tendo um movimento da doação de máscaras. Aquelas máscaras, né? Isso. Então, as igrejas estão fabricando, confeccionando e doando. Isso é nota 10. É a igreja fora do portão. É a igreja fora das portas. Fora as cestas básicas que todo mundo está distribuindo. Então, eu tenho uma igreja, eu estou com 2 igrejas que fizeram algo diferente. A igreja de Teixeira de Freitas, o pastor Cadu, ele está fazendo serenata à noite na casa daqueles irmãos idosos que não podem ir no culto. Imagina fazer serenata, que coisa linda. Ele pega um violão, mais uns 3 ou 4 irmãos, para na porta e começa a cantar um hino daqueles antigos, entendeu ou não? A pessoa chora, se emociona. Por que não fazer serenata, gente? É serenata de Deus, algo bonito. Um outro pastor, sabe o que está fazendo? Caminhada de oração. Então ele vai andando. Tem um pastor aqui em Vitória, nosso, que ele fez um bolinho pequenininho, um bolinhozinho, bota numa folha e com um recadinho, calma, isso vai passar.
entrega nas casas e ora. As portas se abrem, a igreja cai na simpatia. Então, não vamos parar de reclamar que a porta do templo está fechada, que as autoridades não entendem a gente. Vamos nos virar, vamos nos mover, né? De alguma maneira. É isso aí, né? Falei demais, né, cara? Eu me empolgo. Não, abriu realmente, aproveitou a oportunidade e eu vou ser bem realista. A igreja, bom, a meu ver, a igreja, ela mudou. Essa mudança chegou para ficar. Eu acredito não assim na realidade de nós abraçarmos tanto a virtualidade ao ponto de criar o conceito da igreja virtual. Mas a igreja no espaço virtual, né? A igreja que sabe usar as ferramentas. Eu acho que é simultâneo, entendeu? Não, é simultâneo. Claro que quando abrir o templo, todos nós vamos celebrar, porque a gente está doido para abraçar, a gente está doido para pular junto, a gente está com isso. Mas, ao mesmo tempo, enquanto não abre a porta, a gente está na casa. É o nosso gessel, é o nosso jeito de levar Cristo para casa, né? Então, essa é uma realidade muito bonita. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de não ficar chorando. Vamos parar com o choro, né? Já imaginou a gente levar, por exemplo, uma rosa com um recadinho, já vai passar, entendeu não? E entregar para cada vizinho próximo dos templos nossos? Você acha que as mulheres não recebem? Ou então a gente comprar aquele pratinho, aquele vasinho de violeta, custa R$1,99, R$2 e pouco, aqueles violetinhas, e você deixar um recadinho em nome da igreja. Olha, estamos aqui orando por você, conte conosco. Aí você entrega para as pessoas, sabe? Isso vai marcar. Então, eu acho que a igreja está tendo uma grande oportunidade. Agora, é pena que às vezes as pessoas só estão se lamentando, né? Eu não sei o quê. Então, claro, a gente está sentindo a dor, a gente passa, mas a gente também tem que enxergar as coisas que estão aí como oportunidades. Eu penso, pastor Júlio, que quando Josué estava ali diante dos muros de Jericó, ele tinha um desafio ou ele tinha um obstáculo. Dependia dele. Se Josué visse os muros como obstáculo, ele ia ficar parado e o povo não conquistava Canaã. Mas ele viu os muros de Jericó como um desafio. Então, nós não podemos ver a porta do templo fechada, a lei das autoridades aí fechando os templos e tal. A gente não pode ver como um obstáculo, mas sim como um desafio. O vírus está nos desafiando a ser melhores. Aleluia! Amém. Glória a Deus. É isso. Vamos ser melhores. Já estamos sendo. Por exemplo, nós nunca conversamos com esse grupo que está aqui nos assistindo e agora nós estamos. Então, nós já estamos fazendo algo que a gente não fazia antes. E isso é motivo de dar glória a Deus. Então, eu estou vendo aqui que tem a Roseli Melo Ribeiro, está aí com a gente, a Ludmila. Da igreja de Cataguases. É daí, pastor Samuel Pereira. Olha que coisa linda. Isso. E falar em Cataguases, eu tô com um bolinho ali, rapaz, de fubá que a minha filha fez. Eu ia conversar com o mineiro, eu falei, daqui a pouquinho eu vou tomar, depois da prova, eu vou tomar um café com leite e um bolinho de fubá, ué. Um abração para Gisele, para Gabi, para nossa irmã Márcia, para toda a família. A Tânia está que elas sejam alcançadas. A Tânia está agora num gessel das esposas de bispos. Elas estão num gessel nesse momento. Elas se reuniram, estão orando e conversando. Então, quer dizer, nós estamos nos reinventando, não estamos? Estamos, com certeza. Ou seja, nós estamos melhores que antes. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida, bicho, não tenha dúvida. É assim, no começo da nossa oração, é aquela oração de lamento mesmo, né? Aquela oração que sente a necessidade do intercessor.
e o papel do intercessor fora do habitar dele, que ele costuma rotineiramente fazer essa intercessão e esse contato direto. Claro, Mas, claro. assim, Deus nos chama para uma realidade. Ó, você é aquele que eu te chamei para estar no lugar que eu te coloquei. Não necessariamente dependente do espaço geográfico, mas estender, alargar. Eu ontem, conversando com o Bispo Calegari, falando sobre a pesca maravilhosa, eu falava que a grande rede, na verdade, essa rede, eu acredito que a pesca maravilhosa não terminou ainda, que a rede ainda está em nossas mãos. Opa, claro. Uma rede virtual, como o irmão falou, pessoas aqui que estão falando conosco, que estão nos conhecendo. Eu acredito que tem aqui pastores que ouviram agora essa narrativa do irmão, esse pequeno trecho contando anos de história, que nunca tinham ouvido e que estão tendo a oportunidade de ouvir agora. Inclusive, tem pastores aqui realmente confirmando, pastor Pereira, glorificando a Deus, é uma coisa importante mesmo. Veja que a primeira meia hora já foi e nós já conseguimos andar bastante, deixamos um pedacinho para realmente fazer essa ligação dos referenciais e com a questão da juventude de hoje, porque me parece que dia 27 agora, em Israel, eles estão no mês Nissan, que é o mês que eles consideram o mês da redenção, que faz a lembrança da saída lá no e eles instituíram há 32 anos uma marcha pela vida. Eles saem marchando, visitando os lugares na Polônia, onde foram os campos de concentração, e lá eles trazem à memória tudo que eles passaram ali, e aquela geração procura manter vivo isso, mas mostrando para eles que mesmo eles confinados, mesmo eles ali naqueles campos de concentração, eles conseguiram um motivar o outro, e a maior preocupação deles não era o conflito em si, a maior preocupação era manter a esperança e sempre com uma mensagem de que as coisas iam melhorar. Eu vou acender a luz aqui um instantinho, peraí, deixa eu acender a luz aqui. Agora melhorou um pouquinho. Porque vai caindo à tarde, né? A gente começa à tarde e cai à noite. Então, a intenção dele, justamente, é trabalhar isso na mente dos jovens. E a maior preocupação das pessoas que são da geração, da segunda, terceira geração, é passar para esses jovens, para que eles guardem em lembrança e eles sempre venham lutar pelo mundo melhor, venham evitar a lamentação e acreditar que, da mesma forma que eles lá atrás sobreviveram, e conta-nos a história que de 3 milhões de judeus, sobraram 300 mil, quer dizer, 10%, e eles hoje conseguiram se reestruturar. Então, eu acredito que o caminho é por aí, como referência aí. Pastor Júlio, olha, eu volto a dizer, eu estou vendo aqui o Alexo, que é aqui de Vila Velha, Guarapari e outros aí. A juventude precisa responder ao chamado de Deus para esse tempo. Sabe, a juventude. A gente tem falado muito, a gente tem feito muita coisa para os idosos, a gente tem pensado muito nos adultos, mas nós precisamos responder para essa geração jovem. A Igreja Wesleyana precisa contar com a geração de jovens, sabe? De jovens. Por exemplo, eu, Bispo Simvaldo, Bispo Joás, Bispo Joedi, Bispo Jamir, vamos pensar aqui, dos que eu estou lembrando agora, pastor Luiz Carlos Leite, pastor Celso Florencio, pastor Ronaldo, pastor Hamilton, todos esses hoje, que são a liderança geral da Igreja Wesleyana, vieram da juventude wesleyana dos anos 80. Então, a oportunidade está aberta para essa geração de jovens, que Deus levante uma geração de jovens abençoada, uma geração de jovens diferente, uma geração de jovens dinâmica, bonita, representativa. Eu, por exemplo, sou bispo, preciso de um monte de pastor de jovens, ou pastores jovens, e às vezes a gente acaba não tendo. Porque às vezes o pastor é jovem, mas com cabeça de velho. Ele já está pensando na aposentadoria, meu Deus, na jubilação.
Você já pensou um pastor ser consagrado e perguntar como é que é a história da jubilação? Não pode, né, rapaz? Não pode. É igual quando eu fui casar. Eu fui uma vez casar um rapaz, e na hora do aconselhamento, antes do casamento, naqueles pré-nupciais, o rapaz veio me perguntar: pastor, eu queria que o senhor explicasse essa história de divórcio pra gente. Eu digo: eu me nego a explicar divórcio para você, meu filho. Eu vou falar de perdão, eu vou falar de abraço, de beijo, de reconciliação, mas de divórcio não. Divórcio a gente não fala, filho. Divórcio a gente deixa de lado. Então, eu penso, pastor Júlio, que eu apelo à geração jovem, sabe? A vocês que são mais jovens. A gente tem um caminho bonito pela frente, tem muita expectativa, tem muita coisa para fazer. Você imaginou a gente ter uma geração que vai doar as férias, por exemplo, no campo missionário, para a gente levantar igrejas? Imagina isso, doação de férias, sabe? Período de férias, período de trabalho. Então, há movimentos aí, há jovens inconformados. Então isso vai gerar, isso vai crescer, tem que crescer. E nós, pastores, a gente precisa abrir um pouquinho mais de espaço para esses jovens. Claro que eles são diferentes. Por exemplo, se eu for pregar para adolescentes hoje, e eu for falar, por exemplo, de toca-fita de bandeja. Lembra disso? Eu não sei se você pegou toca-fita de bandeja no carro, que a gente tirava do carro. Adolescente não sabe nem o que é fita cassete, fita VHS. Então, se eu for pregar para eles, vai ficar assim meio longe demais. Agora, eu preciso de pastores jovens que preguem para adolescentes, sabe? De adolescentes que se levantem, de gente que se empolgue, sabe? Então, há espaço para a juventude, há espaço, há uma geração clamando, Então, pastores que me ouvem, abram caminho para essa geração de jovens que está chegando. Vamos voltar a fazer os cultos de jovem domingo à noite, sabe? Fazer culto de juventude, algo bonito, sem loucura, sem bobagem. Mas vamos voltar a falar do batismo com o Espírito Santo. Nós estamos pregando muito pouco sobre isso. A gente está falando sobre coaching, sobre 10 passos para ser feliz. Vamos voltar a orar com imposição de mãos para as pessoas serem curadas. O falecido bispo Gessé dizia isso. Deus parou de curar porque nós paramos de impor as mãos. Vamos colocar as mãos, vamos crer, vamos fazer unção, vamos voltar. Olha, Deus vai soprar de novo na igreja. Deus vai soprar. Eu creio nisso. Eu estou empolgado, hein? Amém. A quarentena não está me... Olha, a quarentena não está me desanimando, não, hein? A quarentena está me animando, hein? Com certeza, meu bispo. Essa visão é importante. Pastor Pereira fala também a questão de buscar manter essa sintonia com a tradição e passar essas gerações à frente. Pastor Isaac fala, que destaca que ele teve o prazer de ser pastoreado por alguns desses pastores. Pastor Isaac, aleluia, irmão do pastor Fabiano. Nós temos aqui mais alguns irmãos interagindo, né? Ah, que legal, que bom. Irmã Itune, da nossa igreja, tem a Maria Lúcia, Ludmila, sua irmã Sandra Feli, que entrou, Maria Félix, Caetano, Cleilil, Gilson, Maria Félix. Pastores que a gente identifica logo pela própria inscrição dele, né? Mas tem outros que eles Pastor Samuel Pereira está aí, ó. Isso. Está em todas, está em todas. Tá aí. Ah, que bom, que bom. Então, de novo, estou aqui na escola. Muito edificante a live. Ah, que bom, gente. Então, assim, eu penso, Isaac, que pastor Isaac, pastor Samuel, a vocês, eu penso o seguinte, que nós precisamos nos levantar com a graça de Deus, sabe? Fazer algo diferente, trazer propostas diferentes de mobilidade, mobilizar a igreja, sabe? Sabe o que eu penso do templo fechado? Eu acho que o templo fechado para nós, por um lado, está sendo muito bom, porque a gente estava acostumado a fazer tudo no templo, tudo era no templo, tudo é fechado.
Sabe? E você sabe que o primeiro culto da Igreja Metodista Wesleyana foi debaixo de uma marquise da loja Americana em Petrópolis. O primeiro culto foi debaixo de uma marquise. Não tinha templo, não tinha nada. Mas nem assim a gente não se calou. Então eu penso que a gente precisa, por exemplo, algumas ações, e os bispos têm falado sobre isso, algumas ações sociais podem ser feitas. Quando eu digo social, não é cesta básica, não. Por exemplo, no nosso bairro, deve ter senhoras de idade que vivem sozinhas, que não têm amizade, os familiares às vezes não tomam conta. Por que a igreja não adota essas senhoras para ir lá lavar uma roupa dela, contar uma história, fazer um chazinho para elas, nem que seja uma vez na semana, adotar a praça do bairro, entendeu? Cuidar daquela praça, ao invés de ficar esperando o poder público cuidar e pintar. Então, algumas ações que são próprias e são dinâmicas, eu penso que a gente pode fazer e que a gente vai ser muito abençoador. Por exemplo, nós temos o pastor Júlio aqui no Espírito Santo, sul do Espírito Santo. O pastor Júlio, ele estava fazendo um trabalho que ganhou a simpatia dos lojistas. Ele ia de loja em loja pedindo assim: eu posso orar por vocês? Claro que o lojista deixava orar. Então, quando um dia ele parou de orar, ele falou assim: acho que eu não vou orar mais não, porque as pessoas não querem. Os lojistas ligaram para ele pedindo para ele ir lá orar. Oh, maravilha. Então, ao invés da gente ficar só pensando em ensaio de adulto, ensaio de jovem, ensaio de coreografia, ensaio disso, todos esses ensaios são aonde? No templo. Por que a gente não pega a coreografia hoje e a gente leva para a praça pública para fazer uma exibição na praça pública? Olha que legal, gente. Sabe? Usar as estratégias que a gente tem e levar para o público. Dar acessibilidade ao público. Olha que bom, gente. Com certeza. Então, assim, eu penso que o templo fechado pode proporcionar a gente novas alternativas de evangelismo, novas alternativas de ações comunitárias da igreja. E que vai despertar também a vontade de ir para o culto, né? Pois não. Eu acredito assim que o senhor já abriu um leque de situações aqui, deixou como exemplo, mas acredito que os pastores podem ter, na sua região mesmo, também ser inspirados a fazer algo que vai ser uma inovação. E somando a tudo isso que foi falado aqui. Inclusive aqui o pastor Godoy entrou aí também, pastor Jefferson também entrou. Então, assim, que sirva, né, apenas de um pontapé, que sirva apenas assim de uma injeção de ânimo, porque os irmãos estão entendendo o espírito da coisa, quer dizer, o propósito, aquilo que nós nos prontificamos a fazer aqui nessa live. É justamente despertar o senso criativo, é justamente buscar essa edificação, como o irmão acabou de falar aí, que está sendo grandiosamente edificado, e que os irmãos possam, através dessa edificação, edificar outros tantos quanto o Senhor permitiu. Claro, claro. Nós agradecemos a Deus, realmente, pela participação de todos, pela interação, por estar se abrindo para essa proposta, e espero que se incentive também, né, bispo? Porque eu já percebi que o bispo fez uma live com um cantor, e bacana a live. Eu mesmo tenho acompanhado com mais intensidade ministrações de outros pastores de outros centros da nossa igreja. Tenho acompanhado ministrações suas, ministrações de outros bispos, e isso tem nos despertado para esse lado também. Também vejo como atualização, não é mesmo? Podemos também entender como atualização. Olha, por exemplo, aos pastores que estão aí ouvindo a gente, aproveite para estudar. Tem cursos online, curso em EAD, ouvir grandes pregadores. Por exemplo, eu paro para assistir grandes pregadores. Então, não é só para ouvir o que eles estão dizendo, mas é ver como é que eles se comportam no púlpito, como eles começam a introdução, como é que eles falam. Eu gosto de ouvir aulas de filosofia. Então, por exemplo...
Então, por exemplo, eu gosto de ouvir até gente que é contra a igreja. Porque quando eu ouço quem é contra a igreja, eu já vou aprendendo os argumentos deles. Então, existem oportunidades, pastor Júlio, que a gente pode crescer nesses tempos, em vez de ficar com a mesma... Então, por exemplo, você tem o Luiz Felipe Pondé, você tem Leandro Carnal, Sérgio Cortella. Então, não estou dizendo que eles são crentes, que é a voz de Deus, não, mas aprender com gente que pensa, entendeu ou não? Tem pastores por aí, o Hernandes Dias Lopes, quem gosta do Silas Malafaia, você tem outros tantos por aí que podem ser edificantes. Então, leia boas leituras. Então, tem muita coisa em PDF para você ler. Eu, por exemplo, no meu computador, eu estou lá guardado lá, eu estou com 4 textos. Por exemplo, eu estou querendo estudar agora os livros pseudo-canônicos. Eu estou para estudar entre amanhã e sexta-feira. E ouvi um áudio de um professor a respeito da elaboração do cânon bíblico. Então, acho que é um tempo da gente se reestudar, da gente se reinventar, da gente não ficar só naquela coisinha de ficar reclamando que não... quando é que vai ter culto? Esses políticos e não sei quem. Vamos parar com isso, gente. Vamos aproveitar, vamos parar, vamos inventar. Faz igual o pastor Júlio César aí, todo dia uma live, chama um bispo, convida outros, quiser me chamar, eu não cobro nada, e aleluia, glória a Deus, maravilha, só fica me devendo um pãozinho de queijo, quando a gente se encontrar, vai ter que pagar, não tem jeito. Então, assim, tem muita literatura boa, tem muita coisa boa para se ler, gente. Entendeu ou não? Tem muita coisa boa para ser... Eu, por exemplo, parei de assistir jornal, a não ser, eu quando quero me atualizar, eu vou... senão eu fico até com trauma, sei lá, com medo, com pavores. Eu não vou ficar entrando nessa briga de político com político. Eu vou me reinventar, porque político não vai me sustentar, político não vai me visitar. Deus está me esperando, Deus está querendo algo da minha vida, então eu vou me preparar, vou criar ideia. Quer ver uma ideia boa? Eu me lembro que eu era pastor em São Paulo e um diácono me procurou e disse assim: o pastor Fernando, o irmão podia fazer um curso de evangelismo, porque eu quero aprender a evangelizar. Eu olhei para ele se chama Alvino, ele é pastor nosso hoje lá no Rio Grande do Sul. Eu cheguei para ele e falei assim: Alvino, você quer mesmo fazer um curso de evangelismo? Ele disse: quero, eu preciso fazer um curso de evangelismo. Então vem cá agora. Sabe o que eu fiz? Eu estava chegando para o culto. Eu entrei dentro do bar, um bar que tinha perto da igreja, onde o pessoal estava jogando sinuca. Sinuca. Eu entrei no bar, o pessoal já me conhecia um pouco, eu já estava um tempo naquele bairro. Eu disse: oi, gente, boa tarde. Aí o pessoal: ô, pastor, tudo bem, pastor? Eu digo: tudo. Olha, deixa só um segundinho, que esse rapaz está aqui comigo, ele tem uma palavra para você, quer fazer um convite. É um minutinho. Aí o Alvino olhou para mim assim, e eu falei: vai, convida ele, rapaz. Não, é que Jesus ama vocês, e eu tô convidando vocês, quando vocês quiserem ali na igreja, vocês vão na igreja, que vai ser uma bênção, e tal. Aí eu: gente, desculpa atrapalhar vocês, qualquer hora aí eu volto aí. Aí nós saímos, aí ele: nossa, pastor Fernando, o senhor me botou numa fria. Eu falei: você já fez uma aula prática. Você, inclusive, amanhã pega comigo o teu diploma, já está pronto. A gente fica perdendo tanto tempo. Vamos para cima, gente. Vamos fazer, vamos quebrar a cara, vai dar certo. O Espírito de Deus está com a gente. Entendeu? Vai dar certo. O pastor já sugeriu aqui um culto country. Olha, eu não posso ir contra o que eu fiz. Eu, quando era pastor em São Paulo, aos sábados, eu peguei um ano inteiro, eu fiz um culto da juventude temático. Uma vez por mês, o culto era temático, no sábado à noite. Então, a gente teve o culto country, então os hinos eram meio caipira. Aí o lanche era o quê? Era milho, era uma coisa assim. Fizemos o culto nordestino. Imagina, culto nordestino.
Aí nós colocamos a letra, por exemplo, daquele hino do Já Refúgio a Glória Eterna, na letra, na musicalidade lá do Asa Branca. Então a gente cantou o hino assim, ó. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Glória, glória. Então, aquilo foi trazendo uma juventude, despertamento, gente batizada, porque no final a temática era só para atrair o povo, mas lá dentro era fogo puro e palavra de Deus neles. Então, assim, claro que guardadas as proporções da igreja, respeitando a tradição da igreja, para a gente também não ser profano, não é isso. Mas a gente pode se reinventar, gente. A gente pode se contextualizar sem perder a essência. Só cuidado para não confundir tradição com tradicionalismo. Só cuidado para não confundir isso. Mas, olha, é muito legal a gente fazer coisas diferentes, inovadoras. É tempo de inovar. Pode ter certeza disso. Nossa, né? Pra gente aqui 3 minutinhos para a gente fazer as contas. Já acabou, já? Meu Deus, cara. Então, se quiser, a gente pode encerrar essa e iniciar uma outra. Não faz isso não, rapaz, tá doido. Eu tenho mais hoje ainda. Não, mas aproveitamos bem o espaço, a mensagem foi dada, o recado foi dado, alcançou o propósito. O senhor falou de filosofia é a área que eu amo. Tanto que eu já escrevi um livro que ele fala que a missão e seus missionários, um diálogo filosófico e teológico sobre o grande propósito da nossa existência com uma missão a realizar. Então, recheado de citações, citei Hernán Dias Lopes, citei Leandro Carnal, eu cito Nietzsche, eu cito vários, em torno de 20, 25 missionários. Então, é repleto de referências, justamente advindo de uma leitura, advindo de buscar, de prescrutar esse caminho. A leitura, ela faz bem, ela sustenta o ministério. E outra, eu vejo pastores, às vezes, com certo medo, receio com relação à filosofia. A filosofia, ela não tem resposta para tudo. Ela não tem o propósito da resposta para tudo, mas nos ajudar a melhorar. Ela abre o pensamento, ela abre a mente. Isso. Ela organiza melhor o pensamento, gente. Isso, as perguntas, as indagações, até para aplicar na hermenêutica bíblica, para entender o contexto. Não, é show, é show. Então, pastores, estudem, aproveitem para estudar esse tempo. Não fica aí de bobeira, não. Entendeu, não? Tá bem. Aqui, olha, a oração. Tem filme que já mexeu comigo, entendeu? O Menino que Descobriu o Vento. Assistam esse filme. O Menino que Descobriu o Vento. Fantástico, gente. É uma lição de Deus para nós sobre perseverança. Vale a pena. Tem tanta coisa boa para fazer. Tá bom? Glória a Deus. Então vamos encerrar o Senhor orando pelos pastores, por todos que estão nos acompanhando. E já deixando aqui o meu abraço, o meu agradecimento a toda a família. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Amanhã estaremos de volta aqui no mesmo horário, com mais um pastor, compartilhando edificação. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado por essa live, muito obrigado porque a gente pode se comunicar e falar de Deus e falar da tua obra. A porta está fechada, mas a comunicação não, a pregação do evangelho não está fechada. O túmulo não está trancado, o túmulo está vazio. Então isso mostra de que não adianta colocarem as pedras, não adianta nos trancarem, porque sempre haverá um anjo que vai nos nortear para novos rumos e novos caminhos. Abençoe cada pastor, abençoe cada crente, abençoe a nação brasileira. Deus, salva a nação brasileira, em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, o pastor Júlio César, suas lives, a sua comunicação, que seja uma bênção para a edificação e para a glória de Deus. Amém, 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 Deus. Glória a Deus. Michele. Boa noite. Michele, boa noite, Deus abençoe, gente. Foi um prazer falar com vocês, viu? Ó, coraçãozinho aí, tá? Ó, para vocês, tá? Show de bola, tá?
Vocês são muito simpáticos, gente. Obrigado por vocês se lembrarem de um bispo velhinho como eu, assim, tá? Lembrar da gente, convidar a gente. Nós temos o prazer de ser visitado pelo bispo. Fomos visitar visitar a sua casa. Agora só tá faltando um cafezinho com pãozinho de queijo, filho. Aí, isso aí, ó. Se o senhor vier a Cataguases, nós vamos providenciar. E vocês sabem que a minha família é de Além Paraíba, Leopoldina. A minha família toda